Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre essa relação entre Daqui para Fora e escola. São duas partes grandes, importantes, né, num processo de preparação de alunos, candidatos e candidatas que ah, farão o processo de application para o exterior. E a Daqui para Fora conta com muitas parcerias em escolas e a relação com escolas é fundamental para o sucesso do projeto. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas dimensões, como essas duas dimensões Daqui para Fora escola se complementam para que essa jornada do estudante visando, né, a entrada e uma candidatura para o exterior seja melhor e a mais leve possível também, né? Então, antes de começar, né, a gente queria trazer primeiro esse conceito, né, quando a gente fala de faculdade no exterior, o quanto a gente tem visto cada vez mais os alunos olhando essa oportunidade para abrirem mais portas, né, no seu futuro. Então, hoje em dia é muito comum, né, os alunos, quando estão se preparando, pensarem nas suas faculdades, né, aqui no Brasil, e já tem alguns nomes em mente, né, afinal de contas é o nosso meio, e estão pensando em faculdades, né, como aqui um exemplo, né, INSPER, FGV, USP, mas hoje em dia a gente tem notado que muitos dos nossos alunos não só estão olhando e buscando resultados a nível Brasil, mas além dos resultados do Brasil, eles querem também ter resultados no exterior, como Bocconi, Universidade de Amsterdã, Duke, faculdades na Espanha, na Holanda, na Itália, Estados Unidos. Então, hoje, esse conceito de portas abertas, né, de estudantes que estão no seu ensino médio no Brasil, se preparando para boas faculdades do Brasil, também estão buscando resultados além do Brasil, né? Querem também se preparar e terem opções no exterior para poderem escolher. Olhando isso, hoje, 80% dos nossos alunos já daqui para fora que começam o trabalho conosco ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora ou no Brasil. Então, é justamente muito para explicar, né, e traduzir tudo isso que a gente tem visto dos alunos que estão no processo conosco, ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora, mas justamente querem ter essa opção de escolha também no futuro. Então, muitas vezes os alunos têm um foco principal, né, aqui no Brasil, mas também querem ter aí três, quatro opções de faculdade no exterior para poder avaliar, decidir, escolher junto com os resultados do Brasil e aí sim tomar a melhor decisão. Então, quando o aluno tem as aprovações aqui no Brasil, além do Brasil tendo mais alguns resultados do exterior, esse aluno abre muitas portas, né, de opções e de possibilidades para que futuramente possa escolher o melhor cenário, né? Então, é nesse conceito que a gente vai conversar muito, né? E é algo que a gente tem conversado bastante com os nossos coordenadores, diretores de escola, sobre mais opções, né? Mais oportunidades e possibilidades para o futuro, né? Então, antes de a gente começar, queria também trazer para vocês, né, uma rápida introdução do Daqui para Fora. A gente vai falar sobre processo seletivo, a relação, né, de escola e Daqui para Fora, desafios do projeto, retorno de investimento também da assessoria, como que se dá de uma forma prática, né, e financeira, grandes objetivos e, no final, vamos deixar um bônus para vocês que acompanharem a nossa aula de hoje, com um bônus de participação da mentoria, né? Então, fiquem aí até o final que a gente vai abrir esse bônus para vocês. Então, para quem ainda não nos conhece, né, fazendo uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 50 mil applications enviadas, mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de R$ 1 bilhão em bolsas de estudos para os nossos alunos nesses mais de 20 anos, né, atuando nesse universo. Aprovação das principais faculdades da Europa também é um ponto que a gente vem trabalhando bastante, trazendo novas oportunidades para os nossos alunos. E falando aqui dos resultados, né, dos nossos alunos, aqui algumas faculdades que os alunos foram aprovados,
Então, alguns dos principais nomes e universidades que esses alunos tiveram aprovações. Importante a gente falar que também que é daqui para fora não tem convênio com nenhuma faculdade em específico ou particular, né? O nosso trabalho sempre é direcionar cada estudante para a melhor faculdade possível no exterior. Esse sempre é o grande objetivo individual, daqui para fora com cada aluno, né? É um projeto muito individual. E quando falamos dos últimos 3 anos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30, que os nossos alunos foram aprovados nas faculdades americanas, e também algumas faculdades principais de aprovações no Canadá e na Europa. E como eu falei, né, a Europa tem sido o lugar, né, que a gente tem buscado muitas oportunidades e possibilidades para os nossos alunos, para justamente ampliar ainda mais esse leque de opções de faculdades de alto nível, que ofereçam uma ótima formação para os alunos e oportunidades futuras também, né? E aí, antes de a gente falar sobre essa relação, né, de daqui para fora com a escola, né, e responsabilidades de ambos os lados, como é que esses trabalhos se complementam, é importante também, primeiro, abordarmos o processo seletivo no exterior, né, para quem está nos acompanhando aqui, talvez vocês conheçam, ou talvez outras famílias não conheçam. Então, é importante primeiro a gente colocar os pontos de avaliação de universidades no exterior para estudantes internacionais, tá? Então, primeiramente, né, as faculdades no exterior, como é que elas avaliam, né, um candidato, uma candidata? Primeiro é a parte acadêmica, que é composta por notas da escola, o histórico escolar. Vamos falar bastante aqui desse aspecto, né, no quesito de responsabilidade da escola, como fornecer informação sobre a escola, o que aquela nota representa, significa. Então, fiquem com isso em mente aqui, o quanto isso é importante dentro da escola, ter esse instrumento de informação. Então, vamos falar um pouco sobre o histórico escolar e do ponto de vista do estudante, aqui sempre o recado é tire a maior nota possível, tenha a maior média possível na sua escola, porque isso vai contribuir bastante para esse processo de candidatura para o exterior. Mas, além disso, temos as provas, né, que são o SAT ou o ACT, são provas de inglês e matemática. Essas provas elas são oferecidas no Brasil, em algumas datas do ano. Nada aqui para fora, nós temos o nosso próprio curso preparatório de SAT para os nossos alunos. É um curso online com professores especializados de SAT para a parte de inglês e de matemática da prova. Então, é algo que a gente prepara, orienta, né, e cria um plano de provas com esse estudante, inclusive para não conflitar com as provas do Brasil. Então, é importante a gente pensar aqui em termos de planejamento, em termos de provas. E, além disso, tem as provas específicas dos países, isso aqui é na Europa. Na Europa tem uma variação, dependendo do país, da faculdade ou do curso que esse aluno vai se candidatar, pode ser que esse aluno tenha que fazer alguma prova específica ou a mais, né? Prova de proficiência, né, no idioma, novamente em inglês aqui, então a prova do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, são provas bem uh, comuns, né, e de exigência das universidades. Então, como estudante internacional, esse aluno precisa comprovar que sabe falar inglês, então provas de proficiência são importantes de serem realizadas. E o Enem também, como teste padronizado nacional, é uma prova exigida no processo do Canadá, da Europa também. Então, um estudante brasileiro vindo de uma escola brasileira, currículo brasileiro, precisa também comprovar que fez uma prova padronizada nacional ao término do seu ensino médio. E aí o Enem é a principal prova, né, aceita. Algumas faculdades podem aceitar outros tipos de vestibulares, né, como o FUVEST, né, outras provas, mas, em geral, a gente recomenda fazer o Enem, porque realmente é uma prova nacionalmente reconhecida. Além disso, né, a parte pessoal também vai ser avaliada, as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador. Vamos voltar nesse aspecto aqui, né, quando a gente fala das responsabilidades da escola. As atividades extracurriculares, projetos, trabalho voluntário, Olimpíadas acadêmicas, também aqui a escola tem uma importância significativa, né, em desenvolver esse aspecto. Lá daqui para fora também complementa e trabalha muito em conjunto com o estudante nesse quesito. Vamos falar um pouco desse ponto. E, por último, as redações de apresentação para as universidades, que fazem parte da candidatura, da application do aluno. Então, esse é o aspecto também que a gente trabalha, prepara junto com cada candidato.
Mas, além disso, as faculdades também vão exigir entrevistas via online com representantes da faculdade, e portfólio, que é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, se o aluno tem algum interesse artístico, esse aluno vai precisar preparar um portfólio artístico também naquela área. E daqui para fora nós temos o nosso próprio Departamento das Artes, que trabalha com os alunos nessa construção de portfólio. Tá? Então, primeiro a gente precisa mostrar, né, esse cenário, né, em termos de processo seletivo, né, para que vocês entendam, obviamente, os componentes de uma candidatura de um aluno internacional, né, quando faz o seu processo de candidatura posterior, porque é, obviamente, dentro dessa esfera que vai se dar todo o trabalho, tanto da escola quanto daqui para fora, diante de um estudante, de um candidato que vai entrar numa jornada como essa. Né? É importante a gente frisar também, pessoal, que dentro desses requisitos, olhando o Brasil, muitas faculdades aqui no Brasil, a gente já tem visto uma certa mudança de cenário em admissão, que elas também estão pedindo fatores além da parte acadêmica. Então, algumas faculdades já estão fazendo mapa de personalidade, entrevistas, dinâmica de grupo, vídeo de apresentação, carta de motivação. Então, a gente tem visto algumas faculdades, principalmente faculdades particulares, né? Elas já estão nesse modelo, né, diferente do modelo tradicional, só acadêmico, né, onde o aluno só entra por notas. Então, muitas faculdades aqui no Brasil também adotaram, de uma certa forma, esse modelo de admissão no exterior e estão se adaptando. E, consequentemente, o aluno brasileiro que está se preparando para o processo de candidatura posterior também vai estar preparado para esses novos processos de admissão aqui no Brasil. Né? Então, uma coisa se complementa à outra quando o aluno também considera em se candidatar em certas faculdades particulares aqui no Brasil, que vão ter modelos de admissão diferentes do que só a parte acadêmica. E também, um outro ponto interessante é que algumas faculdades do Brasil também estão alocando certas vagas para alunos com Olimpíadas acadêmicas. Né? Então, como a gente viu nas atividades extracurriculares, que é um ponto de importância, né? Na construção de um currículo posterior, se esse estudante se envolve bem em Olimpíadas acadêmicas, muitas vezes isso pode ser usado também aqui no Brasil como processo de admissão. Então, vocês veem que muito do que é construído para um aluno que vai se candidatar posterior, ele se traduz muito naquilo que esse aluno pode aproveitar também para o Brasil. Então, isso é bem interessante. Tá? E aí, né, falando de opções para o futuro, né, quando a gente fala de vestibulares, Brasil, ainda né, exterior, e fazendo esse paralelo, e de novo, né, você vê que os dois mundos eles se conversam bastante. Quando o aluno está no programa conosco, né, idealmente esse aluno vai começar cedo o trabalho, ou no nono, ou no primeiro, ou no máximo no segundo ano, para fazer com calma, com antecedência, né, com bastante trabalho e construção bem feita de currículo. E quando esse estudante chega no último ano do ensino médio, que é o 12º ano, é o momento em que esse aluno vai fazer o processo de envio das applications. Né? É quando as faculdades vão ter os prazos de entrega das candidaturas, geralmente nos meses de novembro e dezembro. E geralmente é nesses meses também, aqui no Brasil, que vão acontecer os vestibulares do Brasil. Né? Então, o Enem, né, os vestibulares das faculdades, né, acontecem sempre no final do terceiro ano. Ou seja, esse aluno, no final do terceiro ano, faz academicamente as provas no Brasil e conosco faz a parte de envio das candidaturas, porque ele já fez toda a parte anterior acadêmica, antes né, dessas datas. Então, provas, atividades, projetos já foi feito anteriormente. Dezembro também acontece as vestibulares do Brasil, então tudo isso é feito né, e enviado no final do 12º ano, do terceiro ano do ensino médio. E logo em seguida, né, depois do término do ensino médio, já no ano seguinte, em janeiro, o estudante no Brasil já recebe os resultados dos vestibulares brasileiros. Né? Os resultados saem até bem rápido aqui, já no mês de janeiro. Esses alunos já sabem né, para onde né, entraram, onde não entraram, então já tem as admissões por lá. E muitos alunos que no Brasil que fizeram trabalho conosco e fizeram processo de vestibulares no Brasil e foram aprovados em alguma faculdade brasileira
muitas vezes começam, inclusive, a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre, porque os resultados do exterior vão começar a sair a partir de março, abril, ou seja, depois que os resultados do Brasil saem e depois, inclusive, que as aulas do Brasil começam na faculdade em fevereiro. E como os resultados só saem em março, abril, as decisões e as confirmações de matrículas a serem feitas no exterior acontecem no mês de maio, junho. Ou seja, vai ser aí sim, nesse momento, que o estudante vai definir e escolher se vai ou não para o exterior. Ou seja, a gente vê muito, né, que até esse momento, o estudante que está na jornada conosco, muitas vezes ainda não decidiu se vai para fora, mas sim ele quer se candidatar, quer ver que tipo de resultados vai conseguir no exterior e vai poder definir depois que tiver os resultados em mãos. Inclusive, comparar com o resultado ou com a aprovação que teve aqui no Brasil. Então, se esse aluno teve boas aprovações no exterior e decide para fora de fato, esse aluno só vai confirmar essa matrícula no mês de maio, junho, no ano pós-término do ensino médio. Né? E aí, se esse aluno decide ir para fora, e já começou a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre, esse aluno pode muito bem trancar a matrícula e aí começar a faculdade no segundo semestre no exterior e deixar uma vaga, uma matrícula, né, garantida aqui no Brasil, sempre como um porto seguro, né? Então é muito, né, nessa linha, né, que primeiro a gente queria trazer para vocês, né, sobre esse aspecto de candidatura e esse timing junto com os vestibulares do Brasil, que as duas coisas podem andar muito lado a lado, e é justamente nesse planejamento que a Daqui para Fora vem, muito em conjunto, trabalhando com as escolas, entendendo o currículo de cada aluno, o que cada estudante tem que colocar de mais tempo ou menos tempo, até para não prejudicar os vestibulares do Brasil e também não deixar de lado o processo de candidatura. Então, é sempre um trabalho de planejamento e cronograma individual de acordo com os objetivos de vestibulares de cada aluno. Né? Então, a gente vai entrar agora, né, nos detalhes do que cada um dessas partes trabalham e atuam, tanto escola, daqui para fora, e, obviamente, a família, né, que vai ser muito importante também nesse aspecto todo. Né? Antes de a gente começar, pessoal, aproveitar que a gente já está aqui ainda no início da nossa conversa, eu estou abrindo aqui uma enquetezinha rápida para vocês, que é uma forma muito rápida e simples para a gente conhecer um pouquinho mais quem está nos assistindo aqui, que tipo de escola, qual a sua escola, qual o seu ano letivo. São perguntas muito rápidas e simples, né? Qual país você tem interesse, cursos de interesse. Então, são perguntas bem, bem rápidas e simples. Eu acabei de abrir aqui a enquete para vocês responderem aí ao longo dessa nossa apresentação. É bem, bem fácil mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora dessa parceria, né, e essas responsabilidades que se dá nessas esferas, né, que atuam junto com o aluno que está se candidatando para o exterior. Primeiramente, como é que as escolas podem preparar os alunos para serem melhores candidatos, né? Então, a escola tem uma responsabilidade grande, né, de tornar alunos candidatos, candidatas bem preparados para uma jornada para o exterior. O primeiro ponto é apoiar os alunos a terem as melhores notas possíveis, né? Apoio acadêmico, que é um papel fundamental da escola, até mesmo independentemente de qualquer jornada, né? Então, dá um suporte acadêmico muito bom para esse estudante, né? Com apoio de professores, né? Materiais de estudo, atendimentos, então, o que for necessário para esse aluno ser um aluno de sucesso dentro da escola. Fornecer um currículo rigoroso e desafiador, né? As faculdades elas estão interessadas em saber que tipo de currículo cada aluno teve, né? Que tipo de aulas esse aluno teve também. Algumas faculdades pedem, inclusive, ementas, né, de algumas aulas, dependendo do grau aí de detalhamento que alguma faculdade possa chegar, né? Além disso, oportunidades de aprofundamento acadêmico fora do currículo escolar. Então, trazer possibilidades de, como a gente falou aí, as Olimpíadas, por exemplo, é um grande exemplo, né, nisso. Então, fornecer para os alunos que querem se desafiar ainda mais, além da sala de aula, quais são outras oportunidades que existem, as Olimpíadas, cursos extras, né, e assim por diante. Criar um ambiente em que os alunos são ambiciosos, querem mirar alto, né, que cria esse ambiente acadêmico em que
seja um ambiente também colaborativo entre alunos, né, que tem esse drive, né, de buscar desafios, criar oportunidades também dos alunos se envolverem em atividades extracurriculares. Eu diria que isso é um ponto fundamental também dentro da escola. Muitas vezes os alunos estão muitas horas, né, dentro da sala de aula, né, ou até mesmo no ambiente escolar. Então, é importante a escola trazer essa possibilidade de desenvolvimento em projetos, em atividades, criar clubes, né, grêmio estudantil. Então, dar essa autonomia, né, estimular esse envolvimento com as atividades extracurriculares e trazer sempre informações de qualidade, né, para os alunos se planejarem, conversar sobre o assunto, né? É papel da escola, né, trazer informações sempre com antecedência, com planejamento, para as famílias conhecerem as oportunidades que hoje existem. E ainda aqui algumas outras principais responsabilidades do colégio, e aí já numa parte mais pragmática, né, do processo. Primeiro, preparar os históricos, né, parciais e finais. Então, é a escola responsável por fazer os uploads, né, dos documentos que vão ser enviados para as universidades. Apoio e treinamento para os professores, para as cartas de recomendação, né, que fazem parte do processo de candidatura. A carta de recomendação também do coordenador, também é feito pela escola, e as cartas de recomendação dos professores. Um suporte documental estruturado, né, e organizado para o processo de candidatura. Então, quando um estudante dentro da escola busca essa informação inicial, o que tem que ser feito, quando, como, né, é importante a escola, pelo menos, ter uma informação geral, né, para esse estudante. Então, é algo que, inclusive, a gente, nada que para fora, trabalha em parceria muito com as escolas, já trazendo todo esse material muito bem feito, né, muito mastigado em termos de informação. Uh, Fornecer também informações específicas, né, solicitadas pelas universidades. Então, quando o aluno se candidata a posterior, algumas faculdades entram em contato direto com a escola, com a coordenação, com a direção, perguntando mais detalhes sobre a escola, sobre o nível do aluno, ou sobre alguma referência, até trazendo o exemplo de uma aluna minha, que justamente na faculdade entrou em contato com a diretora para entender mais no detalhe que nível de matemática aquela aluna foi durante o ensino médio, né? E aí ela pediu exatamente, detalhadamente, o que foi dado em termos de conteúdo de matemática nos últimos 3 anos do ensino médio. Então, a escola até, né, como é parceira nossa, entrou em contato, a gente criou esse documento, esse e-mail, né, para mandar para a faculdade mostrando no detalhe, né, porque era uma informação importante para a candidatura. Contato com as universidades, né, importantíssimo. A escola está sempre em contato com os representantes das universidades, algo que também a gente consegue fazer muito desse suporte de escola com universidade. E 2 documentos que são fundamentais aí para uma candidatura posterior, principalmente escolas de currículo brasileiro, que não sejam em faculdades internacionais, escolas internacionais, mas currículo MEC, né, currículo Brasil, que é a capa de histórico, que eles chamam de cover letter, e o school profile, que são 2 documentos que podem ser anexados a um histórico de um estudante quando, né, faz uma candidatura posterior, que justamente esses 2 documentos explicam que tipo de escola aquela escola é, qual é a sua metodologia, quais são os seus resultados, qual é o seu nível de exigência. Então, geralmente são 2 páginas, a capa de histórico é uma página só, que inclusive coloca o estudante na relação com outros alunos daquela série. Então, são 2 documentos muito fundamentais, principalmente para alunos de escolas brasileiras. E esses 2 pontos, inclusive, é algo que para fora traz muito suporte e apoio para os coordenadores e diretores, né? E colocando tudo isso em paralelo, né, a daqui para fora, é algo que a gente consegue complementar, né, alguns desses pontos da escola com planejamento, orientação, estratégia, trazer essas sugestões de atividades extracurriculares, falar sobre as faculdades, selecionar as faculdades adequadas para cada aluno, falar sobre bolsas de estudos mais no detalhe, de acordo com o perfil financeiro de cada família, a preparação para as provas também, algo que a gente aí atua diretamente, né, com os alunos. Algumas escolas do Brasil têm, né, algumas aulas de SAT, por exemplo, outras não. Então, é algo que a gente consegue fornecer, trazer essa solução também para a escola.
revisar as redações, cartas de recomendação, enviar e preparar as aplicações e toda a parte de pós-admissão e preparo para a faculdade. Então, daqui para fora, ela vem muito no complemento do que a escola faz e toda a parte individual, individualizada daquilo que esse aluno precisa fazer efetivamente para uma candidatura no exterior, né? Os objetivos da orientação colaborativa, né, entre escola e consultoria, obviamente, é ter a melhor preparação possível, né, ter uma orientação específica, especializada para cada etapa do processo, então, para que assim a gente consiga maximizar, né, os resultados e objetivos. Quando a escola está alinhada com a daqui para fora, né, com os objetivos e planejamento, entendendo o que cada um está fazendo, em que cada momento cada aluno está também, isso traz uma segurança muito grande para todos, né? Principalmente para o estudante e para a família, mas também para daqui para fora, né, na comunicação com a escola e vice-versa, né? Ter esses papéis claros, né, entre os objetivos. Então, os prazos são muito importantes, principalmente quando a gente fala de ano acadêmico, ano letivo, né, nas escolas. Então, ter certeza ali que as coisas estão sendo feitas, né, antes das férias, né, dos professores e coordenação e da própria secretaria, né, que esse aluno consiga ter tudo que for necessário. Ah, e trabalhar realmente como família, um time multidisciplinar, né? Isso aqui é um projeto familiar, né? E multifacetado, onde não só o estudante e a família está envolvida, mas a escola e a consultoria daqui para fora são itens e pontos fundamentais para o sucesso dessa jornada. Então, a gente entende que esse é um trabalho, é um projeto de vida que um time vai trabalhar em conjunto, né? E quando a gente fala de time multidisciplinar daqui para fora, né, sempre tendo o estudante ou a família no centro, os principais atores, né, dessa preparação são os seguintes mentores. Daqui para fora, né, o estudante trabalha com um estrategista, um mentor de redação, uma orientadora de application, uma assistente, uma orientadora de portfólio, se for na parte artística, para trabalhar nessa parte mais artística, e o suporte, né, que nós damos para a prova da SAT com os professores, né, e test prep, e também a psicóloga Gabriela Ribeiro. Essa jornada também a gente entende que é importante ter esse suporte emocional. E na escola, trabalhando com o college counselor, sempre atuando ali em conjunto, em contato, inclusive, direto com esse time multidisciplinar daqui para fora. Então, é literalmente essa relação importante, né, de colégio com a daqui para fora, né? São anos de confiança, são informações e trocas de informações rápidas e coordenadas entre daqui para fora e o time. E aí cada um conhece o seu papel nessas possibilidades, né? Então, a comunicação, eu diria, né, quando é necessário uma urgência de algum assunto, é fundamental para esse sucesso de projeto, né? Aqui eu queria compartilhar com vocês, né, alguns pontos, né, que acho que traduzem essa relação com college counselors, né, de escolas diversas. A gente trouxe aqui alguns quotes aqui, né, de college counselors de escolas internacionais do Brasil. E aí um college counselor colocou, né, gostamos de trabalhar em conjunto com external coaches, né, como chamamos, que é justamente uma consultoria, né, como daqui para fora, para ter uma única visão ao tentar ajudar alunos e famílias. Vamos continuar trabalhando em parceria para levar o melhor serviço a nossos alunos e também evoluirmos sempre. Podem sempre contar conosco. Trabalhar em parceria facilita muitas coisas. Nem sempre isso acontece quando famílias não contam com o apoio de uma consultoria. E aqui uma outra, né, aqui já de uma college counselor de uma escola brasileira, né, falando, acreditamos em um trabalho complementar, one team, one dream. Vocês conhecem muitas universidades e principalmente as bolsas de estudos, out of the box. Bolsas e universidades que muitos estudantes não se candidatam porque não conhecem, né? Então, de novo, né, o College Counselor vai ter um papel muito importante e entende qual vai ser o nosso papel daqui para fora, em conjunto, em complementar ao que esse estudante vai fazer junto com a escola, que a escola precisa fornecer a lei de informações, né? E aqui também alguns depoimentos interessantes, né, sobre né, de coordenadores de escolas com a parceria com a daqui para fora. Ter a daqui para fora como parceiro nos permite focar nas áreas onde podemos gerar maior impacto. Conseguimos oferecer excelentes cartas de recomendação, apoiar nossos estudantes
terem boas notas, criar oportunidades para que se envolvam com atividades extracurriculares, estimular que participem. Enquanto vocês oferecem seus conhecimentos e trabalho, então aumentam as chances de aprovações e bolsas dos nossos alunos. É exatamente isso, né? Que nós falamos no início da nossa conversa, essa complementação de trabalhos e de papéis, né, na jornada de um aluno. Outro ponto aqui, essa parceria criou uma experiência integrada e completa para os nossos alunos, a comunicação fluida entre a escola e a consultoria garantiu que nossos estudantes se sentissem apoiados em cada etapa, enfrentando os desafios das admissões internacionais com confiança e preparo. A colaboração com a Daqui para Fora trouxe uma dinâmica enriquecedora para o nosso departamento internacional. Trabalhando juntos, conseguimos unir esforços e experiências para oferecer o melhor suporte possível aos nossos estudantes, refletindo no sucesso de suas candidaturas. E, por último, o suporte da consultoria foi um divisor de águas para a nossa proposta pedagógica, ajudando os estudantes a explorarem novas perspectivas de futuro. Essa colaboração permite construir um histórico acadêmico e extracurriculares que destacam as qualidades únicas de cada estudante, criando candidaturas sólidas. Então, essa relação em parceria com a escola é fundamental, cada um entendendo o seu papel na jornada com o estudante, ambos com grande importância e grande valor para esse projeto dar certo. E quando falamos, né, desse desafio, né, de uma forma geral, dos alunos que se candidatam para o exterior, e do que se dá, né, esse trabalho que é daqui para fora atrás, né, de consultoria, e alguns alunos que muitas vezes fazem esse trabalho sozinhos, né, e vão fazer esse processo de candidatura sozinhos, a gente vê alguns desafios que são reais. Primeiro, são muitas horas de pesquisa, cada vez mais a gente tem visto um aumento de concorrência, né, de candidatos e candidatas. O conhecimento hoje está muito espalhado, né, a legitimidade desse conhecimento, das informações, é difícil de você realmente ter certeza que aquilo ali é verídico. Ser aceito, né? A gente vê que muitos alunos que fazem esse processo sozinhos ou sem muita orientação, né? Ou de uma forma mais amadora, vamos dizer assim, muitas vezes são aceitos em faculdades, mas sem bolsas, ou estão totalmente fora do orçamento financeiro da família, então torna-se um projeto inviável financeiramente. Saber encontrar faculdades que estão procurando por estudantes do seu perfil, né? Então, esse é um valor que daqui para fora traz muito para uns alunos, entendendo do outro lado quais são as faculdades que vão ter que tipo de perfil de estudante e fazer esse match preciso. Ter a candidatura cancelada, né? Tem alguns alunos que simplesmente não cumprem os requisitos ou perdem o prazo ou não mandaram um formulário específico ali para aquele curso que o aluno vai se candidatar. Então, um errinho pode colocar toda a candidatura por água abaixo e informações erradas ou desatualizadas, né? Então, de novo, essa descentralização de informação. E saber o que não se sabe é o mais delicado, né? Então, esse é um aspecto também muito importante, né? Claro que existem muitas variáveis nessa parte toda de application, tem muitos e muitos detalhes nesses erros, pequenos erros, né? Qual plataforma que a faculdade está, se você vai aplicar Early Action, Early Decision, se tem que mandar alguma carta de banco, como é que é o formato da carta de banco que você tem que mandar, se vai aplicar para alguma bolsa por necessidade financeira, o CSS Profile, que é esse pacote financeiro que tem que ser enviado, as bolsas de estudos, como é que você aplica, tem que aplicar alguma coisa, né, a mais ou não, algo extra. Então, você vê que são muitas variáveis, são muitos detalhes, né, que é justamente o trabalho que a Daqui para Fora faz, preparando e orientando essas candidaturas. E quando esse aluno aplica para a Europa, são outros requerimentos, outras plataformas. Então, cada lugar funciona de uma forma, é uma parte, né, processual que tem muitos detalhes, é um universo muito diferente do que se conhece aqui no Brasil. E nesse aspecto, né, Daqui para Fora, daquele time multidisciplinar que eu mostrei agora há pouco, uma das mentoras é uma orientadora de application que cuida de toda essa parte gerencial e processual do preparo e envio de cada candidatura, de cada faculdade, de cada aluno, para a gente ter certeza que tudo está sendo feito corretamente dentro dos prazos e sem nenhum erro, né? E, de novo, a escola vai ter um ponto importante aqui nesses documentos estarem prontos, né, para a gente fazer esses uploads corretamente para cada faculdade. E um outro aspecto, né, que a gente traz muito valor para os alunos, né, nessa complementação de trabalho com a escola, é justamente entender o que é financeiramente viável para cada família e cada estudante, né?
Muitas vezes as escolas conhecem faculdades, têm noção de valores, mas muitas vezes não se chega na fundo, no detalhe, na conversa com a família sobre o que aquela família espera de investimento no exterior. Mas essa é uma conversa que a Daqui para Fora faz individualmente com cada aluno e cada família, para isso estar muito bem acertado antes do processo de qualquer aluno começar. E aí, hoje, como é que funciona, né, esses valores no exterior? O custo anual hoje vai girar na casa dos Estados Unidos de 30 a 85 mil dólares por ano. O Canadá, a mesma coisa, só que dólar canadense. O Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano. E a Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Tá? Sendo que nesse valor a gente já inclui o custo básico de vida. Então, isso aqui é já incluindo faculdade, moradia e a alimentação. Né? Então, um aspecto muito importante que a Daqui para Fora faz, individualmente, com cada aluno, é ter uma reunião específica sobre esse aspecto, e cada família vai determinar o seu teto de orçamento previsto. Né? E baseado nisso, né, dentro do seu teto, a Daqui para Fora utiliza de uma base de dados nossa, da própria Daqui para Fora, de milhares de alunos e milhares de applications. Uma base que ela é todo ano realimentada com novas centenas de alunos, onde ali são dados reais de alunos brasileiros que se candidatam para a faculdade no exterior. E cada estudante, ele tem um tipo de perfil. Então, a gente consegue extrair todos os dados de cada aluno e todas as faculdades que esse aluno se candidatou para poder entender um padrão de admissão ou de negação de certas faculdades. E assim usar essa base de dados para poder comparar com os outros alunos que estão na candidatura naquele momento. E avaliar, inclusive, na base de dados, a possibilidade de bolsa que cada aluno vai ter ou não, diante de resultados anteriores de brasileiros que já se candidataram para bolsas também. Então, a base de dados ela se torna um instrumento muito rico e importante que a Daqui para Fora tem para justamente fazer esse cruzamento de informações e entender as chances que cada aluno vai ter para cada faculdade sugerida e as chances de bolsa, caso esse aluno precise aplicar para algum tipo de bolsa também. Financeiramente, quando a gente olha, né, esse retorno de investimento, né, quando os alunos contratam um programa, né, daqui para fora, né, por exemplo, como um programa de consultoria, aqui, né, a gente fez uma simulação em termos de retorno de investimento, né? Ano passado, a média de bolsa dos nossos alunos foi de 18 mil dólares por ano, né? Então, isso dá aproximadamente 108 mil reais, né? E isso seria aproximadamente uma média de bolsas, né, por ano, né, se fizéssemos por 4 anos, 72 mil dólares, né, por 4 anos, aproximadamente 432 mil reais. Né? Isso, né, durante a faculdade. Então, se os estudantes fizerem nossa assessoria individualizada, conseguiriam, em média, 108 mil reais de bolsa por ano. Né? Então, se o aluno contrata daqui para fora, por exemplo, pegando essa média de bolsa, obviamente tendo toda uma avaliação inicial, avaliando o potencial do estudante para a bolsa, se a gente faz essa estimativa, né, esse aluno poderia ter já um investimento, né, um retorno de investimento de 108 mil reais. Né? Mas além de, né, a família que tiveram nossa assessoria, além de ter todo o nosso apoio durante o projeto, tiveram esse retorno de bolsas de investimento. E no primeiro ano, muitas vezes já se paga, né, a consultoria, já no primeiro ano, né, ou até mesmo no primeiro semestre, se for o caso, dependendo do perfil do aluno. Né? Se você não consegue uma bolsa ainda maior, por exemplo. Né? Então, é muito comum nós vermos os nossos alunos já recuperarem o investimento na consultoria já no primeiro ano de faculdade. E é claro que isso é um primeiro ano. O aluno que entra com bolsa, muitas vezes vai conseguir bolsas, inclusive, depois a mais, né? Que vão se somar àquela bolsa inicial no primeiro ano também. Aqui a distribuição dessas bolsas dadas, né? Da turma de 2024, para ilustrar um pouco isso. 30% dos nossos alunos obtiveram bolsa de até 10 mil, 35% dos alunos obtiveram bolsa de até 20 mil, 25% dos alunos obtiveram bolsa de até 50 mil dólares por ano e 10% dos alunos obtiveram bolsas de mais de 50 mil dólares por ano. Né? Aqui alguns exemplos dos alunos que obtiveram bolsas. Então, bolsas que, como vocês estão vendo aqui, podem chegar até 100%. Né?
São bolsas que cobrem literalmente tudo, né? Toda a despesa desse estudante. Então, né, imagina, né, uma bolsa de mais de US$ 50.000 por ano, já é um investimento que em uma consultoria, uma assessoria, paga-se em menos de um semestre, né? Então, é algo que realmente a gente vê com muito valor, né? O quanto a gente consegue agregar esse aspecto para os alunos, né? Financeiramente mesmo, de uma forma bem prática e pragmática. E aqui alguns exemplos dos alunos que obtiveram bolsas também por mérito acadêmico e mérito artístico, né? E aí, falando um pouco de resultados, né? Quando a gente olha aí um dado um pouco mais apurado em relação aos alunos daqui para fora, quando a gente categoriza esses alunos em diferentes níveis, né? Isso é algo que internamente a gente consegue fazer essas análises, né, mais aprofundada, mas o quanto, de novo, esse investimento, e aí falando de investimento acadêmico, né? O quanto a gente consegue otimizar um estudante a entrar em faculdades ainda melhores do que possivelmente esse aluno conseguiria fazer por conta própria, tá? Então, aqui a gente fez uma relação, né, do nível de alunos e o tipo de faculdade, né, o nível acadêmico de universidade que esses alunos entraram, tá? Aqui é baseado no US News, que é um ranking, né, bem conceituado, né, principalmente de faculdades americanas, tem faculdades da Europa também, Canadá, por ali. A gente se baseou dentro do US News. E esses diferentes níveis de alunos, né? Então, alunos que são considerados aí nível 1, que são alunos média 9 ou 5% da sua turma, SATs acima de 1.500 e atividades extracurriculares muito fortes, né? 81% desses alunos conseguiram entrar em faculdades top 15 da US News, que é 0,1 do mundo, né? São faculdades de altíssimo, altíssimo nível. Esses mesmos, né, dessa amostragem de alunos de nível 1, 19 entraram nas top 30%, nas top 30, né? Ou seja, alunos nível 1 vão entrar nesse top 15, top 30 daqui para fora, né, do US News, né, trabalhando conosco. Já alunos, né, nível 2, que são alunos média 9, já o SAT na casa dos 1.400 e atividades extracurriculares não são muito fortes, mas são fortes, né? Ou seja, já é um nível, um meio degrau, vamos dizer assim, né, abaixo do nível 1. Esses alunos entraram, 18% entrou na top 15, 63% desses alunos, então uma quantidade aqui bem significativa, entrou nas top 30 do US News, que é altíssimo, top 30, tá entre as melhores do mundo, é realmente um grande feito. 15% entrou nas top 50, que também é de excelência, e 4% entrou nas top 100, né? Já quando a gente olha alunos média 8, SAT, 1.350 e atividades extracurriculares boas, 10%, ainda assim, esse tipo de aluno, a gente teve 10% desses alunos entrando em faculdades top 30, que é algo incrível, né? A maioria vai entrar ali na top 50 e top 100 da US News, né? 35% e 30% desses alunos e 25% entraram nas top 300, né? E alunos média 7, né, que já é o nível 4, que a gente considera aqui, a média 7, SAT 1.250, atividades extracurriculares boas, a gente vê alunos entrando, mesmo média 7, chegando, alguns alunos entrando ainda top 50 do US News, que é algo realmente incrível, 43% no top 100, né, da US News, que está ali entre as 100 melhores do mundo também. Então, é algo que, infelizmente, no Brasil, nós não temos nenhuma faculdade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. Então, isso aqui já se traduz um pouco nesse grande salto que esse aluno consegue fazer ao entrar em faculdades ainda melhores no exterior do que teria de possibilidades aqui no Brasil. E, com grande tranquilidade, né, 48% dos alunos nesse nível 4 vão entrar em top 300 do mundo, né? E aí está equivalente às nossas melhores faculdades brasileiras a nível mundial, né? Então, aqui é muito para mostrar que, a nível de resultado, também na parte acadêmica, na contratação, né, quando a gente faz um trabalho individualizado com aluno, a gente vê como a gente consegue otimizar a admissão desses alunos em faculdades ainda melhores no exterior, né?
E um outro aspecto, né, um outro aspecto que é importante, né, de considerar é saber o que fazer e o que não fazer, né, e o quando fazer. Cada vez mais é uma conversa que a gente tem com os nossos alunos e famílias. Os alunos estão se sentindo cada vez mais sobrecarregados, né, não sabem o que fazer ou acham que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes cria-se uma ansiedade, né, desnecessária. Então, é algo que a gente precisa sempre trazer uma calma, né, uma tranquilidade para cada um. Então, é algo que a gente trabalha muito com os alunos, né, trazendo uma clareza grande, direcionando o que esse aluno tem que fazer e focar em cada momento, principalmente nessa conciliação de escola com o projeto de candidatura posterior. Né? Olhando de uma forma macro, né, os alunos, em termos de preparação no nono, décimo e 11º ano, é essa grande construção de currículo, né, autoconhecimento, projetos, atividades, ter boas notas da escola, começar um preparatório de SAT no 11º ano, chegando no 11º ano, 12º ano, primeiro semestre, criar um novo planejamento de provas, prioridades, entender os vestibulares que esse aluno vai fazer, criar esse cronograma de acordo com a escola também, definir essas faculdades já no primeiro semestre, e no segundo semestre, preparar as aplicações com o orientador de application, naquela gestão toda dos formulários, documentos, prazos, pré-requisitos, e as redações específicas com o mentor de redação. No ano seguinte, os resultados saem, né, depois do término do ensino médio, e o aluno se prepara e embarca para a faculdade no segundo semestre. Né? É claro que isso aqui é um roadmap, né, bem amplo, né, e bem geral, e o trabalho que a Daqui para Fora tem como um trabalho individualizado para cada estudante, justamente entender a realidade de cada um, né, e a partir daí criar um cronograma para cada estudante, de acordo com seus objetivos, entendendo a sua realidade, a sua escola, seus objetivos do Brasil também, e assim criar esse cronograma para que ambos os cenários sejam possíveis, Brasil e exterior. Né? Então, a partir do nono, décimo e 11º preparação, candidatura 12º e desenvolvimento e acompanhamento ao longo da faculdade também. Né? E aí o grande objetivo, né, é que os alunos que estão se preparando conosco ao longo, né, de toda a jornada se tornem candidatos e candidatas ainda melhores, né, não só para o Brasil, mas para o exterior, né? Então, ambos os cenários vão mudando, né, e vão tornando esse aluno melhor e mais forte. Aqui alguns exemplos, né, de alunos que começaram o preparatório conosco e como esses alunos chegaram no ano da candidatura. Né? Então, aqui o exemplo de um aluno nosso, o Guilherme, que começou o trabalho conosco lá no final do 10º ano. Era um aluno média 8,5, SAT 1.100, era representante de turma e fazia basquete. Era um aluno normal, né? Um bom aluno, na verdade. Né? 8,5 é um bom estudante. E quando chegou na candidatura, deu um grande salto. Era um aluno média 9,5, SAT 1.540, fez alguns projetos autorais, fundador de debate, fundador de né, colunista da Jornal da Escola, estágio em prefeitura, e assim conseguiu ótimos resultados no exterior. Né? E uma outra aluna nossa, que era uma aluna média 8, SAT 1000, fazia dança e grêmio estudantil. No final, no 12º ano, já era uma aluna média 9, com IB 40, SAT 1500, vários projetos, e acabou se preparando para os vestibulares do Brasil, né, em faculdades de medicina especificamente, particulares do Brasil, e conseguiu entrar em algumas dessas faculdades. Né? Aqui outros exemplos, né, dos alunos e a evolução que eles tiveram, tanto de notas quanto de provas e principalmente de projetos extracurriculares. Então, a gente vê o quanto essa evolução, não só acadêmica, mas fora da sala de aula também, traz para esse jovem um senso de responsabilidade, de desenvolvimento, que, consequentemente, vai tornar esse estudante melhor e mais preparado para o futuro. E aí ter resultados tão bons quanto no exterior, quanto no Brasil. Né? E aí, para a gente fechar, né, já chegando aqui no final, o que fazer agora, parte 1, né, estudantes, primeiro, desafie-se academicamente, busque oportunidades, né, conheça sobre o assunto, veja né, os né, sites, entrevistas, hoje em dia tem muita coisa na internet, se desenvolva pessoalmente também, veja as atividades que você curta fazer, veja o que a escola já fornece, férias de julho, aproveite a oportunidade para fazer algum programa legal, acadêmico, bacana para você. Converse com seus pais, né, com os responsáveis,
ou com coordenadores da escola, professor, que talvez você tenha um pouco mais de afinidade, né, para trocar uma ideia sobre esse assunto. Ah, pais e mães, né, responsáveis, se informar sobre o assunto, apoio, motivação, planejamento financeiro, é um aspecto fundamental também para essa jornada dar muito certo. Então, é importante sim que a família faça o seu dever de casa nesse aspecto financeiro, tenha na ponta do lápis, na conta ali feita, o que você pretende investir, né, no futuro, no exterior, para o seu filho, para sua filha. E com essa informação, inclusive, é algo que a gente trabalha, né, alinhando sempre todo o processo de escolhas de faculdades. O que pode ser feito também aqui é a nossa análise de perfil, né? Que já é uma análise um pouco mais detalhada, com algumas informações a mais, e com isso a gente consegue traçar um diagnóstico do estudante para esse projeto e marcar uma primeira reunião, pode ir para fora, analisar o seu cenário, o perfil do estudante, potencial acadêmico, avaliar o financeiro da família, para a partir dessa primeira reunião, totalmente gratuita, sem nenhum compromisso, né, com ir para fora, acho que vocês possam realmente analisar de uma forma efetiva, né, a viabilidade desse projeto, e até mesmo o interesse, né, a vontade do estudante entrar numa jornada como essa, né? Então, aqui tem o nosso link direto, né, do WhatsApp para vocês marcarem uma reunião conosco, de novo, totalmente gratuito, não tem, né, nenhum custo essa primeira reunião. A partir dessa primeira reunião, nós traçamos o perfil, uma proposta de trabalho para cada um, para que aí, a partir daí, vocês possam realmente conversar em família, definirem juntos se vão entrar no projeto conosco, tá? Então, aqui deixo aqui com vocês esse nosso QR Code e queria agora já entrar nas perguntas e respostas de vocês. E é só para lembrar também para vocês acompanhar aqui até o final a nossa mentoria, 5% de desconto para quem acompanhou aqui. Então, quando vocês marcarem a reunião, tiverem a nossa proposta oficial, podem mencionar que tiverem esse bônus de mentoria dado aqui para fora também, tá? Vou voltar aqui no nosso link do WhatsApp, que vocês podem mandar direto, e vou abrir para perguntas e dúvidas de vocês agora. O Enem é requisito em todas as universidades canadenses, pois já pesquisei algumas sites de faculdade, Ottawa e Waterloo, e elas pedem apenas diploma de ensino médio. A U of T é você que pede. Isso mesmo, João. Nem toda faculdade, as principais faculdades do Canadá, sim, né? U of T, a UBC também. Então, é mais nesse sentido. A gente sempre recomenda fazer o Enem para quem vai aplicar para o Canadá, porque aí você não vai ter nenhuma limitação em termos de opções de faculdades. Se um aluno brasileiro fosse fazer o 12º ano nos Estados Unidos e receber seu diploma lá, como funcionaria o processo de admissão no exterior? Provas. O processo, na verdade, João, vai ser exatamente igual. Se você faz o 12º ano lá, se forma no processo de lá, você vai ter que fazer de qualquer forma a prova do SAT, provavelmente vai ter que fazer a prova de proficiência também, porque as faculdades, porque você vai ser um aluno internacional, se você não tem a cidadania daquele país, você é um aluno internacional, mas você veio de uma escola americana. Então, você ainda como aluno internacional, precisa comprovar que sabe falar inglês, apesar de ter se formado numa escola americana. Então, o processo de admissão é exatamente o mesmo, tá? Nós aceitamos alunos de Gap Year? Sim, claro, sem dúvida. Entre em contato com a gente para a gente entender melhor o seu cenário e poder orientar melhor e fazer um cronograma aí adequado para você. Qual é a média de notas para uma faculdade pública na Espanha e Portugal para alguém que quer medicina? Com a homologação de notas, teste? Olha, já respondendo, infelizmente, medicina na Europa é o único curso que nós não trabalhamos especificamente, tá? Então, para alunos que estão interessados em fazer medicina na Europa, a daqui para fora não atua e não trabalha, tá? Infelizmente. Então, vou terminando por aqui. Então, queria agradecer aqui a, né, presença de vocês nessa nossa noite de hoje. Espero que vocês tenham curtido, entendido algumas pautas ali diferentes, né, sobre o assunto, né, nessa relação aí de escola, né? É, como saber se a faculdade de sua escolha é melhor para a sua área de atuação? Aí a gente tem que ver ranking, temos que ver qual é a sua área de você, assim, profissionalmente que você pretende fazer, se ela tem uma boa empregabilidade naquilo, é justamente o nosso trabalho, né, João? É exatamente o que a Para Fora faz, direcionando, entendendo qual que é a melhor faculdade dentro do seu curso, da sua área, mas também do outro lado que você tenha chance de admissão. Esse é um grande ponto
e valor de trabalho que a gente vai trazer para você, tá? Ah, então, é algo que a Abre para Fora vai trazer, a gente traz as sugestões e recomendações das faculdades para cada aluno, baseado naquilo que é melhor para cada um também. Então, queria agradecer a presença de vocês, espero revê-los em um próximo encontro e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, uma boa noite. Tchau, tchau.